Oi, povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, esteja sobre a sua casa. Amém? Na última quinta-feira, faleceu a nossa irmã em Cristo, Fabiana Anastácio, né? Irmã em Cristo por conta de que todos nós que obedecemos a Cristo somos irmãos, né? E esse assunto, morte, né, é um assunto muito comentado, mesmo que muita gente não gosta de falar sobre, mas é um assunto muito comentado nos últimos dias, nos últimos tempos, até mesmo por conta da Covid-19, que tem ceifado tantas vidas, né? Tantas vidas têm morrido por conta do Covid-19. Mas deixa eu te falar, talvez esse assunto já fez você deixar Cristo, talvez já fez você deixar de confiar, deixar de servir, deixar de seguir a Jesus, por conta que você se frustrou, se decepcionou, que no teu entendimento talvez você entendesse que Deus poderia ter curado, né? Até mesmo os que já confessaram ao Senhor Jesus e tem Ele e tem uma vida íntegra diante de Deus e que Deus pode curá-los, né? E talvez não aconteceu isso com alguém que você conhece, ou com um ente seu querido, ou com um filho, ou com a mãe, ou com o pai, ou com um parente, ou até mesmo com um amigo, alguém que você tem simpatia por a pessoa. E você acreditou e que Deus pudesse ter curado e não aconteceu. E você se frustrou, deixou de seguir a Cristo, deixou de ter confiança em Deus por conta da morte de alguém que tão precocemente foi-se embora, né? Tão cedo faleceu, tão jovem, a morte o levou. Mas a gente às vezes não se pergunta que a Bíblia, que a palavra de Deus diz sobre. Vou ler aqui pra gente. Vou até pegar aqui na Nova Bíblia, está escrito no Isaías 57 assim: os homens justos morrem e ninguém dá importância. Homens piedosos morrem cedo e ninguém se incomoda ou procura saber por quê. Ninguém parece perceber que os justos são tirados para serem poupados do castigo. Eles encontram a paz. Para os justos que obedecem ao Senhor, a morte é um descanso. E aí a gente fica se perguntando, né? Principalmente quando acontece no nosso meio. Há 9 anos atrás, a minha mãe, ela foi acometida de um câncer e aí ela veio a falecer. E eu me lembro que eu já tive algumas perdas na minha vida, né? Já tive uma perda dos meus primeiros filhos, eram gêmeos, e elas também vieram a falecer. Mas eu sempre decidi acreditar que Deus ele tem o controle de todas as coisas, mesmo sem conhecer ainda essa passagem, que eu ainda não tinha me deparado com essa passagem na palavra de Deus, mesmo seguindo a Cristo, ainda não tinha me deparado com essa passagem. E eu me lembro que a minha mãe, antes dela falecer, eu sempre orava, né? Buscava. E aí eu sempre falava, Jesus vai curar. Eu nunca tive tanta fé, tanta convicção de que Deus, Jesus, ia curá-la. Minha mãe era uma mulher temente a Deus, uma serva de Jesus, servia a Jesus e eu tinha muita convicção de que Deus iria curá-la. Porque eu entendia que ia ser muito para a glória de Deus aquilo, se acontecesse, e tinha várias pessoas também orando por ela, essas coisas todas de pessoas de Deus, né? Mas, e aí eu me lembro sempre que eu falava para minhas irmãs, quando a gente conversava, que a gente ficava revezando, e aí eu falava, Jesus vai curá-la e nós vamos fazer um culto, essas coisas que a gente que acredita em Deus e tem fé em Deus fala, né? E aí eu me lembro que alguma vez eu orei e disse assim, Deus, não quero que faça a minha vontade, mas faz tua vontade, mas não me deixa mais falar de cura se o Senhor for levar minha mãe, se o Senhor já for levar minha mãe. E eu me lembro que passou-se, e eu não conseguia mais falar quando eu conversava com as meninas sobre isso, sobre cura. E passou-se uma semana e Deus levou minha mãe. E eu me lembro que eu decidi a confiar e saber que Deus, ele
Ele sabe o que faz e Ele sabe o que é melhor. E aí eu me lembro que quando eu recebi a notícia de que ela faleceu, eu me lembro que eu fui orar e aí eu disse, Senhor, mas o que será? O teu nome vai ficar... Ela era tua serva e essas coisas todas o Senhor podia ter curado. E enfim, o teu nome vai ficar... E aí eu me lembro de Deus ter me dito que, Juliana, eu não preciso que ninguém me defenda. Eu preciso que confie em mim. E eu decidi confiar, talvez você... E com um tempo depois o Senhor me trouxe essa palavra, o Espírito Santo me mostrou essa palavra e me fez lembrar disso. Que muitas vezes a gente se questiona, né? Ah, mas minha mãe era tão jovem, meu filho era tão jovem, fulano era tão jovem e tão reto diante de Deus, só fazia o bem. E o Senhor permitiu que morresse. Mas a gente precisa entender que a gente precisa confiar que se Deus diz que a morte de um justo, ele vai ter descanso, e é poupando ele dos dias maus, do mal que pode vir futuramente, a gente precisa descansar nisso. Não querer que se cumpra a vontade da gente porque eu vou sentir saudade, porque era meu apoio, não queria que fosse agora. E assim vai, né? A gente precisa, na verdade, acreditar que o Senhor sabe. E não deixar que isso tome, às vezes, até a própria vida da gente com Deus. Quantas vidas, quantas pessoas, não sei, talvez seja o seu caso, de temer o dia o Senhor levar alguém tão jovem, ou está sofrendo por conta disso, ou já viveu isso e não consegue mais acreditar em Deus. Ah, mas eu confiei em Deus, que ela servia e Deus ia fazer isso. E você já não consegue mais confiar, não consegue mais sentir segurança em Deus. Não consegue mais sentir que Deus protege por conta de um acontecimento desse tipo. Eu quero te dizer que Deus, ele sabe de todas as coisas e ele tem o consolo e tem a ajuda. Ele permite acontecer isso, mas ele ao mesmo tempo consola. Deixe o Espírito Santo te consolar. Peça ajuda ao Espírito Santo para te consolar. Não viva se aprofundando cada vez mais na tristeza, na melancolia, por conta de que perdeu alguém, por conta de que você não acha ter sido o tempo. Mas a palavra de Deus vai dizer que a morte do justo, ele descansa, ele encontra paz. E a morte do justo é um descanso. Ainda vai dizer que Deus, ele permite para poupar. É um cuidado de Deus para poupar de dias maus. O Senhor sabe o que a gente suporta. O Senhor sabe o que a gente precisa. E eu quero te dizer, deixa ser consolada pelo Espírito Santo. Deixa que Ele te ajude. Porque cada um tem a sua história. Cada um precisa trilhar sua própria história. E o Senhor, para isso, o Senhor sabe como conduzir todas as coisas. Então não fica mergulhada na tristeza, ou então pensando, ah, mas se ela estivesse aqui seria diferente. Ah, mas se ele estivesse aqui eu teria isso ou aquilo. O Senhor sabe de todas as coisas e Ele precisa que a gente confie nele. E se você até hoje viveu nessa falta de conhecimento do que a palavra vai dizer sobre quando alguém é tirado desta vida muito cedo, você hoje teve a resposta. O Senhor, até nisso o Senhor tem um controle. O Senhor que permite, é um cuidado do Senhor. Tá? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça compreender e cada dia mais acreditar nele. Sobre todas as coisas, sobre o dia bom, sobre o dia ruim. Porque a palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, não só as coisas boas, todas elas. E que nós aprendamos a confiar no Senhor em todo o tempo na nossa vida, em todas as circunstâncias. Que o Senhor é bom e Ele com certeza, quando acontece uma coisa desse tipo, Ele já traz o consolo e a ajuda. O seu Espírito Santo está aqui para consolar e ajudar. Deixe, pois, ser consolado por Ele. Amém? Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. E que isso tenha respondido a muitos questionamentos que talvez você tivesse até o dia de hoje.